Oi, boa tarde. A corrida de rua ganhou o coração dos gaúchos. O esporte se tornou literalmente um movimento que tende a crescer ainda mais neste ano. Aqui em Canoas existe um grupo que incentiva a prática e a inclusão. E o Patrick Pozobon foi lá conferir. As corridas de rua se tornaram uma das práticas mais frequentes nas grandes cidades. O número de eventos esportivos cresceu, assim como a formação de grupos que atraem novos corredores, movimentam a economia local e transformam o esporte em um espaço de convivência. Em Canoas, uma iniciativa de amigos virou referência para iniciantes e atletas experientes. Uma prática simples que precisa só de um tênis, uma bermuda ou uma calça, roupas leves. Foi aqui que começou o Corre Canoas, em fevereiro de 2025. Uma iniciativa voltada mais para a comunidade canoense, que não tinha essa perspectiva do esporte. Para entender como esse projeto começou a dar certo, o Vinícius, um dos fundadores do grupo, explicou como começou essa integração. O Corre Canoas ele começou de uma iniciativa de 4 amigos, né? Eu tive a ideia e chamei 3 amigos meus, o Vandré, o Guilherme e a Jennifer, para a gente entrar nessa empreitada. A gente sentia que Canoas faltava um pouco de iniciativa para a promoção do esporte, principalmente da corrida de rua. Apesar de a gente ter o parque aqui, o Capão do Corvo, para tu se deslocar até correr em grupo, só indo até Porto Alegre. E às vezes quem trabalhava no comércio até mais tarde, ou não tinha como se locomover de carro, apenas Uber ou ônibus, tinha esse problema. Então a gente trouxe essa iniciativa e desde o começo a comunidade abraçou muito o Corre Canoas. Desde a primeira edição até a última, a gente já movimentou mais de 2.500 pessoas, né, em todas as nossas edições. E aqui mesmo no Capão do Corvo, né? A gente pode ver que não é uma pista lisa, digamos assim, é uma terra mais batida, né? Como é que foi a adesão da comunidade quanto a isso? Sim, quanto mais o projeto foi aumentando, mais a gente foi modificando também os nossos trajetos. Iniciamos na primeira edição aqui no parque, em frente ao Parque Shopping, né? O shopping aqui na frente. Na segunda edição já começamos aqui dentro mesmo, para alocar o pessoal melhor, para a gente ter um espaço mais arborizado para trazer a comunidade para dentro do parque. Depois a gente utiliza as ruas ao entorno, né? Por cada vez foi aumentando mais e mais. Né? Primeira edição começamos em torno de 50 pessoas e a nossa última, agora no mês de novembro, contou com mais de 550 pessoas. Foi uma corrida noturna, então uma coisa que o pessoal gostou bastante, sempre pedia, né? Pra gente ter tanto pessoas do âmbito familiar, pais, crianças, pessoas de idade, até os mais jovens. O Corre ele abrange toda a comunidade canoense. O Corre Canoas ele quer ser uma porta de entrada para as pessoas. A gente quer sim que daqui saiam atletas, maratonistas, corredores, mas a gente serve principalmente como essa porta de entrada. Por isso que nos nossos alongamentos e mobilidade, sempre em cada edição, a gente conta com parceiros já do esporte, fisioterapeutas, professores de educação física, para darem toda essa atenção, todo esse cuidado já direcionado, né? Hoje eu sou estudante de educação física, então ainda não estou formado, então por isso que a gente tem todo esse apoio, né, de pessoas da área, né, educação física, fisioterapia, para estar direcionando toda a nossa comunidade. Hoje nossos trajetos contam com corrida de 3 km e 6 km e também o trajeto de caminhada, para quem realmente não está iniciando na corrida e quer fazer aquele primeiro contato com o esporte. E em relação aos espaços, né, a gente está vendo aqui, vamos caminhando para lá, começa aqui, onde começa, mais ou menos? Tem alguma banca de água, né? Sim. Como é que funciona essa preparação para a comunidade que está aqui? Desde a nossa segunda edição, a gente inicia a nossa concentração junto ao quiosque Barong, que é já um quiosque conhecido aqui pelos corredores, né? Já um ambiente acolhedor para a comunidade de corrida. Então, junto com o Flávio ali, que nos acolheu muito bem nessa parceria, a gente inicia todos os nossos Corre Canoas que são no Capão, aqui com ele. Então sempre tem ponto de hidratação, frutas, outras marcas que conectam com a gente, que dão degustação de pré-treino, alguns doces, tudo que a gente tem todo esse envolvimento, é uma experiência que a gente quer entregar para a comunidade, não apenas o correr, mas o estar em comunidade. E não é só desempenho, nos grupos e nas provas, o que se vê é a conexão. Gente que encontrou na corrida uma forma de aliviar o estresse, fazer novos amigos e, claro, superar limites. A gente tem um lema aqui no Corre Canoas, que é quem se move transforma. E através dessa transformação a gente encontra e se conecta com pessoas das mais diferentes histórias, de vários grupos sociais. A gente tem histórias de pessoas que venceram o câncer e foram comemorar essa vitória aqui no Corre Canoas, pessoas que iniciaram na caminhada e hoje correm provas de 10, 15 quilômetros. Tem pessoas mais de idade que acharam que nunca poderiam correr e hoje correm conosco, às vezes até melhor que eu mesmo.
Então, são histórias inspiradoras de pessoas comuns, trabalhadores, donas de casa, que achavam que a corrida era algo distante, algo caro de se fazer, sendo que é apenas colocar um tênis, se cuidar e correr. Hoje a gente encontra no Corre Canoas histórias inspiradoras, motivadoras e que transformam não só a gente, mas também todos que participam, né? A gente também tem um grande empenho em transmitir uma mensagem que é que aqui ninguém corre sozinho. Aqui tu não vai ser o primeiro nem o último, todo mundo vai correr contigo. Então, se por acaso tu está sentindo algum aperto na hora da corrida aqui no Corre, vai ter sempre alguém contigo te acompanhando, te incentivando, te motivando. Esse é o nosso grande diferencial, se conectar e criar mais histórias com as pessoas. Com calendário cheio para 2025 e novos grupos surgindo, a tendência é que as corridas sigam ocupando as ruas e incentivando cada vez mais pessoas a colocar o tênis e correr por saúde, diversão e inclusão. E a perspectiva para 2026, né? Começou esse ano. A gente está falando de 2025. Qual é a expectativa? Quando é a última corrida desse ano? E a expectativa para 2026? Hoje ele ocorre mensalmente. Isso, ocorre mensalmente aos domingos, né? É um domingo por mês. Estamos começando a implementar a corrida noturna, tá? Também agora com o verão, correr pela manhã às vezes acaba sendo um desafio para muitos, então com a corrida noturna a gente implementa também. Mas o nosso padrão é correr aos domingos, sempre a partir das 7 horas da manhã, aqui no Capão, né? E para 2026, a gente espera se consolidar cada vez mais como um dos maiores grupos de corrida de rua aqui da região metropolitana. Então esperamos em breve colocar 1000 pessoas correndo aqui conosco aqui no Capão do Corvo. Ainda falando sobre corrida, existem alguns cuidados básicos que os praticantes precisam tomar, seja antes ou depois de correr. E para tirar todas as nossas dúvidas sobre o esporte, a gente recebe aqui no estúdio uma especialista, quiropraxista e maratonista Carolina Morbach. Boa tarde, Carol. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Então, Carol, vamos começar falando sobre esses cuidados básicos. Quais são os principais cuidados para quem quer começar a correr? Certo. A corrida é legal porque ela é desde o iniciante para quem, o amador até o profissional, né? Então, é legal consultar um cardiologista, quem quer começar. A gente teve recentemente algumas notícias, né, algumas coisas. E é engraçado que quando a pessoa está em casa, no sofá, não vira notícia, né, quando ocorre alguma coisa. Mas quando está na corrida, os holofotes são um pouco maiores. Mas a gente consegue prevenir bastante coisa com exames cardiológicos. E começar numa assessoria de corrida também é interessante para quem quer evoluir, né, na corrida, seja melhorar o seu tempo, a sua distância, alcançar daqui a pouco maratona ou maratonas também. E fazer bastante alongamentos. Na verdade, antes da corrida é legal que se faça aquecimentos e após os alongamentos, porque o alongamento ele descansa a fibra muscular, enquanto o aquecimento ele previne lesão. Então é interessante o aquecimento bastante antes e depois se alongar. Carol, além da tua experiência na prática do esporte, tu é quiropraxista. Muita gente não sabe que quiro é muito importante para os corredores. Sim. Qual que é essa importância? Tem que ser feito antes, depois? Como é que funciona? É interessante que antes que comece, faça uma avaliação de quiropraxia, porque ali a gente detecta se tem algumas compensações de movimento, daqui a pouco uma perna um pouco mais curta que a outra, que a gente pode alinhar e não ter compensações na corrida, né? Porque é muito biomecânica na nossa corrida. Então, se a gente está com tudo alinhado, a gente acaba não tendo o nosso peso corporal melhor distribuído e a gente não força nenhuma articulação mais que a outra. E a questão do fortalecimento também é bem importante para a gente não compensar outros grupos musculares. Então, se a gente está, por exemplo, com o glúteo bem fortalecido, a gente não vai sobrecarregar a panturrilha, não vai ter muitas câimbras, não vai ter canelite, que é o pesadelo de todos os corredores, né? Então, a gente tendo tudo isso bem calibrado, bem fortalecido, a gente consegue prevenir outras dores e problemas dos corredores. E, Carol, agora falando um pouquinho da tua experiência no esporte, como foi para ti a tua primeira maratona e como foram os treinos para te chegar a esse nível? Porque muita gente, às vezes, começa a prática do esporte e já quer, meu Deus, correr vários quilômetros. Sim. Mas não é bem assim que funciona, né? A corrida está num hype agora, né? Que a gente vê muito que eles querem logo evoluir muito rápido, mas a dica que eu dou para todo mundo que está iniciando é paciência, curte o processo. O processo é tão gostoso quanto o chegar lá, né? Então, eu corri mais de 10 anos até correr a minha primeira maratona, que foi ano passado. Eu fui para Buenos Aires correr a maratona de lá. Era a 40ª maratona de Buenos Aires, então foi todo um evento diferente, legal. E
fiquei o final de semana todo lá, era um feriado, então deu para turistar também bastante, foi muito legal. Foi a primeira vez que eu peguei uma assessoria de corrida também, até então eu tinha corrido de forma super amadora, embora por 10 anos ali de corrida, mas assim, no freestyle mesmo. Até que eu peguei assessoria e consegui fazer treinos específicos para conseguir fazer a maratona com menos sofrimento possível, se é que isso é possível. E a segunda maratona eu fiz ano passado, aliás, esse ano, que foi a de Porto Alegre, que é a clássica, né? Todo porto-alegrense e gaúcho tem que se preze, tem que fazer a maratona de Porto Alegre. E é muito legal, vem muita gente de fora, tantas mil pessoas, né? Vem fazer a prova. E é legal agora que nas últimas edições eles deixam para a maratona o dia específico, que é no domingo. Então, no sábado tem 5, 10 e 21 quilômetros e no domingo é os 42. Então, vem uma galera só para assistir, porque é muito legal a energia que acontece nessas provas. Olha, que bacana. Então, fica a dica para o pessoal de casa. A Carol, 10 anos, né? Praticando. Eu tava correndo. Não é de uma hora para outra, Não. então. Carol, tu trouxe alguns itens aqui. Sim. E eu gostaria que tu explicasse um pouquinho sobre a questão do impacto, né? Se fala que a corrida tem ali impacto nas Sim. articulações. Tem alguma influência na coluna? Como é que funciona? A pessoa pode desenvolver, por exemplo, uma hérnia se ela não se cuidar da forma correta? Então, ela não que ela vai desenvolver algum problema, mas ela tem que ter alguns cuidados, por exemplo, de começar bem gradativamente na corrida, se ela tem, por exemplo, hernia de disco, né? Na hernia de disco, a gente sofre tanta sobrecarga axial, de cima para baixo, que vai forçando e a hérnia se extrapola, né? Então, a gente tem esse pinçamento da raiz nervosa que vai gerar mais dor, geralmente uma dor irradiada, se é na hérnia na lombar baixa, a gente tem aquela dor no ciático, clássica, né? Então, a gente consegue prevenir bastante com a corrida, porque na corrida a gente hidrata o nosso disco. Então, se a gente começar de forma gradual e ter um fortalecimento legal na musculatura, que vai também conseguir estabilizar a nossa coluna na corrida, então a gente não tem prejuízo nenhum com a corrida em relação à coluna, não. É benéfico. Pelo contrário. Que bacana. Então, mesmo quem tem uma hérnia, por exemplo, algum probleminha ali, se fizer o fortalecimento, tiver o acompanhamento correto, pode correr. Pode e deve. Ah, que bacana. Tem que ser o da Kiro. Boa. E, Carol, para a gente finalizar aqui, trazendo essas dicas para o pessoal de casa, vamos falar, além dos benefícios para a saúde física, também tem benefícios para a saúde mental e também para a nossa vida social, participar de grupos de corrida, por exemplo. Com certeza, sim. A corrida, ela veio hoje muito mais do que um esporte, mas um evento, né? Todo mundo se prepara, todo mundo quer entrar numa assessoria. Final de semana é o dia do longo, né? O treino mais longo da semana, da tua planilha, no final de semana, geralmente sábado ou domingo. E aí é legal que a assessoria, ela geralmente propõe um break, né? Um coffee break, assim, para todo mundo. E aí é um momento de socialização. Nesses eventos também, nessas corridas, o pós é tão legal, às vezes, quanto a corrida, né? E tu fica ali socializando. Então é muito legal, tanto para o esporte que elenca, né, o corpo, mente e espírito. Então, isso é muito bacana da corrida. Ah, que coisa boa. Fica a dica para o pessoal de casa. Eu tô anotando as dicas aqui porque eu quero me tornar corredora muito esse bem, ano. Vou cobrar. Tá, viu só? Tá de olho? Carol, muito obrigada pela participação. Nada. Seja sempre muito bem-vinda. Um feliz ano novo para ti. Obrigada, igualmente, para vocês. E até a próxima. Até. A gente segue para um rápido intervalo e volta já. De que adianta uma faculdade se ela não te prepara de verdade para o mercado de trabalho? A Ubra entrega experiência, prática e a formação completa desde o primeiro semestre. Aqui você aprende com professores que também atuam na profissão, pessoas que vivem o que ensinam. Temos laboratórios modernos, projetos reais, estágios de qualidade e uma rede de contatos que vai abrir portas. Com mais de 50 anos formando profissionais reconhecidos, a Ubra é a escolha de quem quer crescer, se realizar e conquistar o próprio espaço. Vem pra Ubra! É ultra, é única, é Ubra! Estamos de volta com uma dica de passeio para quem gosta de explorar as belezas do nosso estado. São Francisco de Paula, na Serra, tem o maior parque de flores da América Latina. E eu fui até lá para conhecer de perto as atrações.
A gente tem uma proposta como parque de ser um parque de 365 dias por ano, então a gente não fecha nunca. As manutenções elas acontecem com a visitação, então é possível, né, as pessoas também aqui no parque interagirem com os jardineiros, ver, né, como funciona também a parte da manutenção. Aqui tudo é muito pensado para que a gente sempre tenha flores, né? A gente também trabalha, né, com jardins de estação. Exemplo, né? Agora nesse jardim aqui atrás a gente está trabalhando com canolas, inclusive vou levar ali vocês. Esse é um jardim que são em formatos de campos, então a gente tem aqui também as passarelas para as pessoas poderem passar. E no inverno, então, nós trabalhamos com as canolas e a partir de novembro a gente tem o espetáculo dos girassóis, que ficam também incríveis para as pessoas poderem aproveitar, inclusive fazer um piquenique, né, no meio dos jardins. Qual que é a reação dos visitantes quando vêm aqui a primeira vez? Então, a gente tem aqui, inclusive, vários relatos de pessoas que já vieram aqui por 5, 6 vezes, de tanto que gostam do parque. Todos os dias a gente consegue ver uma evolução da natureza, as plantas crescem, as árvores, no outono caem as folhas, agora já começou a vir as folhas novamente, então nunca vai ser o mesmo parque, né? E as pessoas realmente saem daqui encantadas, elas sentem, né, e falam muito isso pra gente da conexão com Deus, da conexão com elas mesmas. Hoje a gente vive num mundo, né, tão agitado, então a gente sempre fala até na recepção, né, para as pessoas se desconectarem um pouquinho do mundo externo e se conectar com a natureza. Além das flores, mais de 12.000 árvores foram plantadas. A mata nativa compõe metade da área do parque. Os banhados também foram preservados, um atrativo para visitantes de todas as espécies. As borboletas são tão importantes para o parque que existe até um monumento em homenagem a elas. É uma história incrível, né, que a família proprietária do parque tem com as borboletas. Esse parque ele era para ter sido feito fora do país, na Europa, e tantos contratempos, leis diferentes, né, outro país, e a gente resolveu então fazer aqui no Brasil. E nos chamou muita atenção também a Serra Gaúcha. Numa dessas viagens, passando de Balneário Camboriú para a Serra, para Gramado principalmente, a gente avistou essa terra, tinha uma placa gigantesca de vértice na frente e aquilo nos chamou muita atenção. Vimos várias outras, né, em Canela, Gramado, mas essa aqui em específico tinha tudo que a gente idealizava para o projeto. E numa dessas vindas a gente pediu para o corretor, para ele liberar a chave para que a gente viesse aqui sozinhos, para sentir se realmente aqui era o lugar. E nós estávamos caminhando aqui entre a mata e a gente resolveu parar e fazer uma oração. E pedir se realmente fosse aqui o lugar ideal para o Mátria, que Deus nos mostrasse uma luz. E quando a gente abriu os olhos, veio uma revoada de borboletas brancas, incrível. E aquilo pra gente foi um sinal tão grande. Naquele mesmo dia a gente fez a compra da propriedade. E a gente fez então o monumento das borboletas brancas, que é aqui. Aqui é quando flore, então as flores são todas brancas para fazer o que a gente sentiu, a gente quer que os visitantes sintam aqui. Então esse ambiente ele foi pensado para isso. O cuidado com os detalhes faz do parque um lugar mágico, cheio de significados, onde o tempo passa de um jeito diferente, no ritmo da natureza. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Conheça a UTEC, a School of Business da Ubra, um centro de ensino de alta performance que prepara você para o mercado do futuro. Na UTEC, você encontra cursos de jornalismo, gestão, tecnologia e marketing, todos com foco em inovação, prática e resultados reais. UTEC, o seu próximo passo rumo à excelência profissional. Estamos de volta e com a chegada do verão, aumenta a procura por atividades físicas ao ar livre.
E um esporte que vem conquistando cada vez mais os praticantes é o beach tênis, que mistura movimento, diversão e socialização. Confere mais essa aventura do Patrick Pozobon. O verão chegou e com ele a praia. Esportes de areia se tornam um atrativo para quem quer fazer algo na beira-mar. Mas há quem se engane que é só nessa estação do ano que as pessoas procuram modalidades desse tipo. O beach tênis nasceu nas praias da Itália, mas encontrou no Brasil o cenário perfeito para crescer. O esporte chegou no país em 2008 e ganhou força principalmente após a pandemia, por ser praticado ao ar livre e exigir pouco contato físico entre os jogadores. Segundo a Confederação Brasileira de Tênis, o número de praticantes triplicou no período entre 2021 e 2023, chegando a 1 milhão de adeptos. É um esporte muito novo ainda, né? Por mais que tenha aqui no Brasil, acho que ele está desde 2008, então querendo ou não, é uma coisa muito nova. No Rio Grande do Sul, o movimento segue no mesmo ritmo. Porto Alegre viu uma explosão de quadras privadas, levando o esporte até para regiões longe do litoral. Um dos exemplos é a quadra da Beach Place, na Avenida Ipiranga, uma das principais rotas de trânsito da capital. O Rodrigo Cambará, um dos sócios, nos contou a relação dele com o esporte. Eu pratico já o beach tênis há 10 anos, tá? É uma das primeiras turmas aí que começou, a gente começou lá na Praça da Encol e sempre tive o sonho de ter uma arena, né? Então esse projeto há 2 anos atrás começou. Aqui é uma área de Porto Alegre que ainda não tinha clube de areia, então a gente foi construindo esse projeto, né? E hoje, graças a Deus, estamos ele já bem consolidado aqui dentro da cidade. Além de clubes privados e academias especializadas, a prefeitura disponibiliza quadras de areia na orla do Guaíba, ampliando o acesso à prática esportiva. A popularidade tem uma explicação simples. Com 2 raquetes, uma rede e uma bola, o jogo já acontece. As regras são muito parecidas com o tênis, né? Então, o que tu vai contar, digamos, de games, é um jogo até 6 games de cada lado, 6 games até fechar o set. Essa é a parte boa, que dá para jogar em qualquer lugar, né? Vai na nossa praia aqui, vai em Santa Catarina, tem centenas de rede montada já, de quadra montada, então é muito fácil de jogar. Por isso que virou febre, né? Desde que a gente joga, eu e o Camba começamos junto em 2015, desde 2015 é febre. Então faz 10 anos já que é febre, mas não já passou a febre. Então se consolidou já muito rápido, assim. A facilidade para aprender é um dos principais atrativos. Com regras simples e rápida adaptação, o beach tênis reúne pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico. Qualquer pessoa consegue jogar logo nos primeiros minutos de aula. Todo mundo que nunca jogou, que acha que é difícil, bem pelo contrário, é um esporte muito inclusivo, qualquer um pode jogar. Vem família, vem pai e mãe, vem avó com filho. Então, todo mundo que tem vontade de jogar tem que vir e dar a cara, que com certeza vai sair alguma coisa. Mas é para todo mundo, cada um vai no seu nível, vai pegar mais fácil, vai demorar um pouquinho mais, mas a ideia é bater bola e consegue jogar sim. E agora a gente vai jogar, tá? Vamos ver se eu consigo fazer algum esporte de raquete. No pádel eu não fui muito bem, vamos ver se no beach tênis vai ser diferente. Para iniciar, o Gustavo começou me ensinando o básico, a posição corporal e a posição da raquete. A empunhadura que tu vai segurar a raquete com a mão dominante é a mesma, tá? Ela não vai ficar mudando ela. Então tu vai segurar com a mão direita a empunhadura que eu te dar, a continental. Mão esquerda tu vai agarrar o coração da raquete, ó. Tá. Então o que é o difícil? É o lado esquerdo, tá? Sim. Então o lado direito é mais fácil. Então o lado direito, forehand, tu vai bater com uma mão só. Tá. Bateu, aí tu volta agarrado, ó. E depois tu tem que bater esquerdo, caso no jogo. Tá. Vai ter que tomar uma bola. Como não tem o kick, é tudo muito rápido. Não é que nem o paddle ou o tênis, que a bola quica, te dá um tempo para te bater na bola. E tu acelerou, já tá voltando. Então tu acelerar, já volta com a raquete alta. Tu não fica jogando com a raquete baixa. Vai sair aqui, base aberta, raquete agarrada. Vai agarrar o coração, já te ensina. Mais alta. Tá. Aí, ó, isso aí. Como é que é a pegada da perna? Pra te bater o forehand, tu sai com a perna esquerda. Sai aqui, já sai alta. Solta e bateu. Aí volta pra cá. Tá? Isso é a direita, isso é o forehand. Tá? Então já sai solta, já sai solto, ó. Olha aqui, eu descubro que é direita, eu já saio solto, sai sem a mão. Isso, vem pra cá e ataca. Tá. A outra perna esquerda, Perna esquerda pra frente. Sempre o contrário, é. Tá, ok. Aí tu volta pra cá, ó. Essa é a ideia. Agora sem enrolação, chegou a hora de jogar. E o mais difícil é justamente a posição corporal acompanhar o ataque na bolinha.
Além de cansar bastante por ser na areia, o beach tênis é uma baita alternativa para quem está buscando um esporte rápido e dinâmico. Confesso que me surpreendeu e até saí com vontade de jogar de novo. Rio Grande Notícias de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e um ótimo fim de semana.